O maligno malvado era uma criatura que Leyline vira em livros antigos. Era um tipo de forma de vida que foi criada pelos magos. Sua origem exata era desconhecida, mas Leyline podia muito claramente lembrar que, em livros antigos, o maligno fora descrito como um demônio. Este tipo de forma de vida tinha um corpo extremamente poderoso e vitalidade. O que era ainda mais assustador era a poluição espiritual que emanava constantemente de seu corpo. As pessoas comuns eram simplesmente incapazes de suportar a poluição causada ao seu espírito e geralmente morriam em massa. Como resultado, o aparecimento de um maligno geralmente implicava a destruição de cidades e a perda de incontáveis vidas. O registro mais assustador foi quando um exército inteiro de mais de 100 malditos espaciais apareceu. Este exército aterrorizante destruiu 2 quartéis-generais de antigos magos e causou a morte de aproximadamente 20% ou mais da população da Costa Sul. Em última análise, apenas com a ajuda de um desconhecido antigo Morningstar Magus foi aquele terrível exército completamente destruído. Eu não esperava que a seita de caça ao espírito antigo criasse esse maligno malvado. Então, novamente, o momento é o certo. Nos olhos de Leyline, apareceu um lampejo de compreensão. Com base nos anais da história do mundo de Magus, após o desastre causado pelos malignos malditos, a seita de matar o espírito mergulhou em um estranho estado de coisas. Primeiro, eles proclamaram sua convicção de que um Magus supremo havia descido e então governaram este mundo. Logo depois, eles levaram um sacrifício de sangue e carne em grande escala e, assim, desapareceram deste mundo de Magus. Agora, estava claro para ele que a próspera seita de matar o espírito havia ofendido os magos da Costa Sul, de modo que todos os magos deram as mãos para destruir essa seita. Neste momento, o maligno maluco que vagava por aí notou Leyline. Através de seus olhos, um dos quais era grande e o outro pequeno, sua sede de sangue era auto-evidente. Até mesmo seu corpo enorme e inchado tremia de excitação. Uma névoa verde clara permeava todo o jardim. Poluição espiritual. A expressão de Leyline tornou-se sombria, quando ele reconheceu o ataque mais terrível deste maligno ódio. Quemoim-Scalis. Com um único pensamento, uma fina camada de escamas cobria seu corpo. As balanças estavam negras e densamente comprimidas à medida que subiam pelos braços de Leyline e até pelo rosto. Sob a proteção das balanças, a aparência atual de Leyline era muito diferente. Havia até um indício de luz âmbar em seus olhos. Essas escamas não lhe davam uma imagem diabólica, mas sim, com a influência e o charme que a linhagem de um feiticeiro lhe dava, havia uma sensação de elegância em sua aparência. Mesmo um humano comum pensaria que havia uma estética selvagem para Leyline. Se Leyline fosse um sub-humano e parte da família Snake, ele seria tratado como um tributo precioso para as cobras rainha de várias famílias, embora Leyline definitivamente não estivesse disposta a continuar com isso. Depois de ativar seu feitiço de defesa inato, Leyline ainda estava insatisfeito e usou a palma da mão para acariciar seu pescoço. Uma luz vermelha escura explodiu de seu pescoço e, como as escamas, desceu até cobrir todo o seu corpo, formando algo que parecia uma armadura. Leyline foi especialmente cauteloso ao lidar com essa espantosa poluição espiritual. Não só ele tinha ativado seu feitiço de defesa inato, ele até usou seu trunfo, o pingente da estrela caída. Não só o poder de um antigo maligno pobre ultrapassou o de um magus de nível 1, mas Leyline não tinha certeza do que os magos da seita matadora de espírito tinham feito para aumentar sua força, tornando-o ainda mais problemático. Leyline não estava disposta a arriscar que qualquer dano ao seu corpo fosse muito mais difícil de tratar do que feridas de carne. Naquele momento, além da camada de membrana vermelha, Leyline também havia ativado seus 2 itens principais para a defesa de Quemoim-Scalis e o Fallen Star Pendant. Assim que Leyline terminou seus preparativos, a névoa verde clara alcançou sua localização. *BZZT. No momento em que a neblina o envolveu, Leyline de repente se sentiu fraco. Imediatamente depois, a luz vermelha em seu mar de consciência ondulou, e o cristal no centro emitiu uma onda de força espiritual, dispersando sua vertigem. *Chic. No momento em que a camada carmesim de proteção de Leyline entrou em contato com a neblina, o som de um objeto sendo corroído pôde ser ouvido. Dentro de alguns segundos, foi completamente quebrado.
Em seguida, o PH armadura de Anton de Follen-Starpendam começou a produzir sons insuportáveis, a energia de suas reservas sendo constantemente consumida. Não passou pelas minhas defesas, mas acho que esse foi o efeito da poluição espiritual. Leylin treinou seu olho no maligno que estava gradualmente se aproximando, o medo em sua expressão se tornando cada vez mais aparente. Roar! 2 braços grossos de repente cresceram de suas costas e tocaram o chão, apoiando o maligno. Com uma explosão de poder, a velocidade do maligno aumentou rapidamente, e correu em direção a Leylin, golpeando sua cintura com o machado em sua mão esquerda. Antes que o poder massivo o alcançasse, o ar na atmosfera parecia comprimido em cristais que se precipitavam em direção a Leylin. Com um brilho nos olhos azuis, Leylin passou pela fresta do machado ao torcer o corpo num ângulo inacreditável. Bola de fogo latente! Depois de evitar este ataque, Leylin olhou em volta e viu que o jardim estava quase completamente engolido pela neblina verde. A menos que ele matasse este maligno mal, seria impossível passar por ele. Em todo caso, Leylin não acreditava que os antigos magos o deixassem sair tão facilmente. Por isso, Leylin revidou ferozmente, usando o feitiço que tinha mais força. Asterisco estrondo, asterisco juntamente com as sílabas que saíam da boca de Leylin, um grande número de bolas de fogo negras apareceu de repente em torno da figura do maligno. Essas bolas de fogo rapidamente se fundiram em uma única massa, seu volume se expandiu para 10 vezes o tamanho normal e explodiu na frente do maligno. Chamas negras engolfaram o maligno e muitas de suas armas finas foram separadas da explosão. Apenas a partir de uma pequena faísca preta aterrissando no chão, um buraco foi derretido que era tão profundo, que não se podia ver o quão longe ele estava. Atacando o alvo no centro. Poder de bola de fogo latente, 51. Bônus adicional da conversão da essência elementar, 21. A defesa do alvo em sua frente foi destruída. Leituras de dados recebidos. Um alerta do AI Chip Soul. De todos os feitiços que Leylin possuía, a bola de fogo latente era uma magia que perdia apenas para os olhos de petrificação. Atualmente, com o bônus adicional de sua conversão de essência elementar, seu grau de poder foi um total assustador de 51. Mesmo um monstro antigo como o maligno mal podia tremer sob a força dessas chamas. Bip. Maligno mal força, 34. Agilidade, 19. Vitalidade, 40. Força espiritual, 25. Habilidades especiais, 1 Poluição espiritual. O maligno mal sempre será cercado pela poluição espiritual semelhante à emitida pelos antigos magos. Uma vez que um espírito esteja infectado, a criatura será amaldiçoada por toda a eternidade, e eventualmente, murchará. Devour, Loatome Evil pode curar ferimentos, consumindo grandes quantidades de carne. Ao mesmo tempo, devorar um grande número de espíritos ajudará o maligno a evoluir para criaturas mais fortes. Vendo os dados que o AI Chip analisou, Leylin olhou para o monstro uivando de dor dentro das chamas escuras com uma sensação de admiração. Esse poder é comparável ao de um magus com uma conversão de 50% de essência elementar. Se um exército de males abomináveis for formado com um líder ainda mais poderoso assumindo o comando, definitivamente será difícil para as organizações de mago lidar com isso. Eles precisariam escapar. Leylin estava admirando o maligno mal, mas isso ainda era uma batalha, e Leylin lançou instantaneamente outra bola de fogo latente. Incontáveis bolas de fogo negras emergiram das sombras e correram para a grande massa de chamas, fazendo com que ela queimasse ainda mais vigorosamente. Embora Leylin possuísse interesse por este maligno, ele só extrairia alguns tecidos e fluidos após a sua morte. Ele definitivamente não estava planejando pegá-lo ao vivo. Assim, depois de ver que a bola de fogo latente era eficaz, Leylin imediatamente produziu um grande número de bolas de fogo negras, determinado a matar o maligno de uma só vez. Gra! O maligno dentro das chamas rugiu terrivelmente enquanto tremia no chão, os muitos braços finos em seu corpo derretendo e caindo. Asterisco estrondo. Asterisco as chamas negras queimaram através do ventre do maligno, e instantaneamente, inumeráveis espíritos escaparam de seu estômago.
Os rostos desses espíritos eram de mulheres e homens de todas as idades, e a maioria desses espíritos era estranhamente moldada. Se eles não tivessem uma mão extra em seus rostos, haveria 3 pernas extras em seus corpos. Alguns até tinham vários órgãos e estruturas presas em seus corpos e pareciam extremamente semelhantes ao Luatome Evil. As semelhanças entre todos esses espíritos eram um olhar sem vida em seus olhos, como se tivessem perdido toda a inteligência. Não me diga. Esta é uma base em que a Satan Sin Spiritus Line cria maldições malignas? Vendo essa cena, Leylin comparou suas conjecturas atuais com suas suposições anteriores e chegou a uma conclusão. Esses espíritos irracionalmente hesitaram em torno do maligno mal e pareciam dificilmente ter medo das chamas negras. Eles passaram sem nenhum problema, e a expressão de Leylin se obscureceu. Poderia ser isso. De repente, Leylin teve uma ideia. Ele imediatamente jogou fora várias poções, e até misturou pérolas rosas que certamente causariam danos aos espíritos. No entanto, já era tarde demais. Com um grito estridente do maligno, os espíritos que o cercavam prontamente explodiram. Estrondo, o método da velha bruxa usado para explodir espíritos parecia ter aparecido mais uma vez. No entanto, esta explosão incluiu potencialmente centenas de espíritos explodindo ao mesmo tempo. Seu poder superou muito o que a velha bruxa havia mostrado na vez anterior. As chamas negras no corpo do maligno se extinguiram na explosão. As ondas da explosão assustadora atingiram Leylin. A camada defensiva do Fallen Star Pendant de repente brilhou e se desfez como uma bolha de sabão. Leylin foi enviado voando, como se tivesse colidido com a cabeça de um trem, e destruído inúmeros edifícios quando ele caiu para trás. Havia uma longa linha no chão, traçando o caminho que ele havia sido empurrado para trás. Por que eu não detectei uma habilidade tão assustadora? Leylin ficou surpresa e até um pouco irritada. Detectando um campo de força que foi particionado em uma segunda camada defensiva dentro da barriga do alvo. Um alerta do AI Chip surgiu novamente.